1 João capítulo 3. Irmãos, leamos. Versículo de número 1 de 1 João capítulo 3. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Diga, agora somos filhos de Deus. Diga mais uma vez, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Sabeis igualmente que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Diga, todo aquele que permanece em Jesus não vive no pecado. Toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco o conheceu. Pense nisso. Calma. Quem permanece no pecado nem o viu, nem tampouco o conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Diga, todo aquele que recebe o Senhor, que está nele, não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga, Pai, essa é a tua palavra, fala ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, preste bem atenção nisso. Quem aqui é filho de Deus? Mais uma vez, quem é filho de Deus? Vou perguntar pela terceira vez, quem é filho de Deus? Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? As 3 vezes Pedro respondeu sim. Mas na terceira vez o Senhor disse, exigiu de Pedro uma posição. Então, não adianta simplesmente eu declarar, se eu não tomar uma posição. Quem entendeu isso? Então vamos começar com esse primeiro ponto. Declarar que é filho de Deus não quer dizer ser filho de Deus. O que realmente importa é a posição que eu tomo de filho de Deus. A Bíblia é muito clara, aqui no versículo de número 10, versículo 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado. Quer dizer, não é uma coisa que eu escolho, mas é uma coisa que faz parte de mim. A semente de Deus está em mim, o Espírito Santo, a palavra de Deus. E se
eu estou nele e ele está em mim, o pecado não faz parte da minha vida. Não posso continuar na prática do pecado, eu não posso conceber o pecado no meu coração, na minha mente. Eu não posso conceber o pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele morreu para nos purificar. O sacrifício vicárico de Cristo não foi por um motivo apenas de cumprir um ritual levítico. O sacrifício vicárico foi para que eu seja purificado de uma vez por todas. Então, como é que eu posso simplesmente transgredir o sacrifício de Cristo? O pecado, diga, o pecado é uma transgressão. Veja aí no versículo de número 4 que nós lemos. Toda pessoa, diga, toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão. Amém? O pecado é o quê? Transgressão. Eu não posso transgredir. Aqui fala transgressão da lei, porque agora nós vivemos sobre uma nova lei, a nova aliança. O pecado, ele transgride essa nova aliança. Tem gente que não sabe, mas concebe o pecado no seu coração, na sua mente, e aquilo fica, sabe, remoendo, vai crescendo dentro de si. Muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, mas o pecado está como uma criança crescendo no ventre. E um dia, aquele menino é gerado. Um dia, você dá luz às trevas. Quem entendeu isso? Um dia você vai gerar trevas em vez de luz. Quando o pecado está dentro do homem, o homem não gera luz, ele gera trevas. E essas trevas, baixa um pouco para mim, irmão, está muito alto. Essas trevas, elas significam a prática do pecado, a transgressão da palavra de Deus. Agora baixou demais, é aquele velho negócio do 880, né? Não tem o mesmo termo, não. Então, a prática do pecado é uma transgressão, irrita profundamente o coração de Deus. Mas ainda, se você olhar no livro de Isaías, capítulo 1, ele fala de uma doença que corrói a raça humana. O pecado é uma doença interior. O pecado é uma doença que vai se alastrando no coração do homem até derrubá-lo. Hoje você concebe o pecado numa visão, porque tudo vem pela janela da alma. Tudo vem da onde você olha, o que você quer, o que você ambiciona, o que você deseja. O pecado nasce de uma olhada só. A Bíblia diz que Sansão viu quem? Dalila. Davi viu quem? Batseba. Só foi olhar. Quando olhou, naquela mesma hora o pecado nasceu no coração. Então o pecado, ele vem pelos olhos. Sim, os olhos da alma. Quando os meus olhos avistam o pecado, e eu permito que ele entre, e eu passo a ter desejos ou pensamentos impuros, porque eu dediquei a minha visão a coisas erradas, automaticamente eu vou alimentar, e essa criança chamada pecado vai crescer, e um dia vai ser gerado trevas na minha vida. Então, em Isaías capítulo 1, versículo 4, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para onde? Para trás. Diga para o seu irmão, o pecado sempre te leva para trás. O efeito do pecado é fazer o homem voltar atrás. Tudo que ele jurou, tudo que ele determinou diante de Deus ser,
ele volta atrás. Do mesmo jeito que quando você se converte a Cristo, você se arrepende do pecado, quando você aceita o pecado, você se arrepende de Cristo. Você se arrepende da igreja, você se arrepende da obra, você se arrepende do pastor, você se arrepende da Bíblia, você se arrepende de tudo, porque o pecado, ele chama você para as trevas. Então, existe o arrependimento que nos conduz à luz, e existe um arrependimento que nos conduz às trevas. Essa doença chamada pecado traz esse arrependimento e te leva para trás, não para frente. Lembrando que o pecado, o pecado faz divisão entre nós e Deus. Isaías 59, versículo 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Digo de novo, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, diga comigo: pecado separa o homem de Deus, acaba com relacionamento espiritual com Deus. Por que a pessoa, quando está no pecado, ela não quer, ela não concorda, ela não aceita, ela não consegue ir para a igreja, ela não concorda com a Bíblia, ela não gosta mais do pastor, ela não gosta mais de nada de Deus, ela começa a ser, sabe, aquela pessoa que sempre quer estar distante, quer estar se opondo, sabe? Quando o pecado entra na pessoa, ela começa a ser opositora da luz, dentro da igreja. O posicionamento dela é sempre criar uma celeuma, porque ela não concorda com a luz, ela bate de frente. Quando você vê um irmão batendo de frente com a palavra de Deus, pode ter certeza, o pecado está lá dentro. Então, esse pecado, lá no livro de Neemias, nós vemos que o povo de Israel foi escravizado por causa do pecado. No capítulo 9, versículo 37, a Bíblia fala que o pecado, ele gera escravidão. Quando uma pessoa está no pecado, ela é escravizada pelo pecado. E o escravo, ele não tem domínio sobre si, mas ele é dominado sobre o seu senhor, pelo seu senhor. Então, o pecado, ele gera um domínio sobre a pessoa, de uma forma tal que ela já não pode mais ir e vir. Ela já não é dona de si mesma, da sua vontade. Uma coisa que eu aprendo sobre a lei do pecado é que ela é totalmente oposta à lei do livre-arbítrio. No livre-arbítrio, Deus nos permite conduzir os nossos passos pela luz. Ele diz: andai como filhos da luz, andai na luz como Ele na luz está. Agora, Ele não obriga você a andar. Já na lei do pecado, não. Você fica dominado pelo pecado e você não consegue andar na luz. O pecado, o pecado escraviza. Abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 5. E eu queria falar apologeticamente. Há muitos irmãos pastores que pregam sobre bênção em suas denominações e esquecem disso. Incrível que hoje as pessoas buscam a bênção em permutas, em trocas com Deus, em sacrifícios, que conforme nós temos ensinado, diga: Jesus já pagou o preço, não tem mais sacrifício a ser praticado, a não ser o que está lá em Romanos 12, o sacrifício de uma vida em Cristo. Amém? Longe do pecado. O meu sacrifício hoje é andar longe do pecado. Isso não é fácil.
Mas não tem esse negócio de sacrifício, trazer animal, trazer dinheiro, trazer carro, trazer casa para a igreja. Isso daí, irmão, não é requerido pelas mãos de Deus, mas pelas mãos dos homens. Deus não está pedindo de você o seu carro, a sua casa, a sua geladeira, a sua televisão. Deus não está pedindo a você nada de material. Ele disse: filho meu, dai-me o teu coração. Se você não der o coração, não adianta dar o carro não, irmão. Tem muita gente dando carro, mas não dá o coração. Tem muita gente que não dá o carro porque nunca deu o coração também. Pegando isso é muito importante, porque o dinheiro está sempre dominando a pessoa, né? Mas é interessante que você entenda que Deus, com Ele o homem não pode se relacionar de uma forma humana, mas somente de uma forma espiritual. Eu não posso tentar barganhar com Deus de uma forma humana, mas somente de uma forma espiritual. Então, pela lei de Deus, nós temos que entender uma coisa: se você quer ser abençoado, quem quer viver na bênção de Deus? Claro que ninguém quer viver na maldição. Mas se você quer viver na bênção de Deus, aprenda isso aqui. Leia Jeremias capítulo 5. Versículo 21. Agora, pois... Acharam? Agora, pois, atentai para estas palavras: ó povo insensato e tolo. Não sou eu, hein? Quem está falando é Jeremias. Ninguém fica com raiva de mim. Sim, vós que tendes olhos, mas não querem enxergar, que tendes ouvidos e se negam a ouvir. Porventura vós, de fato, a mim não temeis? Não tendes por mim amor reverente? Questiona o Senhor. Não tremeis diante da minha presença? Afinal, fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto permanente que ele deve respeitar e jamais ultrapassar. Suas ondas podem quebrar impetuosamente, mas não poderão vencer a praia. Podem rugir assustadoramente, mas não poderão avançá-lo. Entretanto, este povo tem um coração, diga comigo, indócil e teimoso. Eles decidiram se afastar e me desprezam. Pergunta para o irmão: você está entendendo isso ou não? Você está entendendo contra quem você se levantou com o seu pecado? De quem você se afastou com o teu coração indócil e teimoso? É incrível que toda vez eu chego em casa, sinceramente, eu fico assim, ó: Senhor, hoje eu só vou pregar rosinha. Não. Mas nem uma florzinha. Tem que ser eu, né? Tá bom. Toda vez é isso. Eu queria chegar aqui com uma boa notícia para você, mas Deus manda eu falar coisas que você precisa ouvir. Eu queria que você saísse daqui, começasse a dar cambalhota de alegria, pensando que você vai para o céu do jeito que você está, mas não vai. Eu aprendi muitas coisas nessa vida, mas uma coisa que eu fiz questão de desaprender foi a mentir. Fiz questão. Porque quando eu descobri que o pai da mentira é o diabo, eu digo: filho dele eu não sou não. Filho dele, não vou pregar mentira jamais. Então presta atenção nisso. Ele diz assim: entretanto este povo tem um coração indócil e teimoso, eles decidiram se afastar e me desprezam. Observo-lhes o íntimo. Ou você pensa que Deus não está olhando para dentro de você? Observo-lhes o íntimo e vejo que sequer cogitam, sequer imaginam, pensam, melhor seria
temermos o Senhor nosso Deus. Ele olha para ver se pelo menos você está cogitando a possibilidade de temer a Ele. Afinal, é Ele que nos dá a chuva de outono e a de primavera a seu tempo, e que nos reserva as semanas certas para a colheita. Porém, as vossas iniquidades afastaram estas bênçãos de vós, e os vossos erros e delitos vos privaram de todos estes bens. Quem entende isso? Existe um satanismo dentro da igreja evangélica nacional, mundial, chamado teologia da prosperidade. É um satanismo. Ache ruim quem achar. Pastor, vem discutir comigo na Bíblia que você vai ver que é satanismo. Eu sou louco para sentar com pastores que pregam sobre isso, eu e eles numa rádio, para poder detonar com o cão. E aceito o convite. Preste bem atenção. As pessoas estão sendo ensinadas que elas devem prosperar financeiramente, que elas devem buscar as bênçãos financeiras de Deus. Dissolutamente, essas pessoas entram num troca-troca com Deus. Dissolutamente, teimosamente, sorrateiramente, elas ficam desvencilhadas do Espírito de Deus, mas agregadas à igreja. E o motivo é a bênção, o motivo é um milagre, o motivo é uma mudança de vida na terra. Eu digo que isso é um satanismo, por quê? Porque as pessoas que já foram compradas pelo sangue de Jesus, agora estão sendo recompradas pelos bens materiais. Elas estão voltando atrás porque o caminho da cruz não nos deixa condições na terra, mas no céu. Mas o caminho do pecado nos traz de volta aos pensamentos terrenos. Então o diabo está dizendo à igreja, com essa teologia boba e barata, quer dizer, não é barata, ela é até cara. Ele está dizendo assim: se prostrado me adorardes, tudo isso vos será dado. Se vocês me adorarem, se vocês adorarem ao dinheiro, vocês estão adorando o diabo. Se vocês adorarem o carro 0 quilômetro, vocês estão adorando o diabo. Porque tem gente que só se relaciona com Deus por isso. Eu não estou dizendo que não é bom ter carro, nem que não é bom ter casa. Eu digo a você que você pode ter tudo isso. Mas a questão, amado, é o teu relacionamento. Quem entende isso? Ser movido por isso. É as águas do teu relacionamento com Deus serem movimentadas pela ganância, pela avareza, pelas necessidades, e não pelo desejo de amar o Senhor de todo o coração e pelo temor de ter uma consciência limpa perante o Senhor. Há um desvirtuamento moral, há um desvirtuamento espiritual, há um desvirtuamento ético, há um desvirtuamento espiritual, religioso, há um desvirtuamento em todas as áreas, em todos os âmbitos, disfarçadamente. Então, essa divisão ela é estabelecida, essa escravidão é estabelecida, há um empecilho para as bênçãos, porque o verdadeiro conhecimento da bênção está em que eu deixe de ser teimoso, em que eu entenda a necessidade de um coração que realmente bate pelo Senhor, amém? Que eu tenha temor, que eu tenha respeito, que eu tenha amor a Deus, que eu aprenda com o Senhor e não aprenda com filosofias humanas. Deus nos dirige pelo Espírito, Deus nos dirige pela palavra, Deus nos dirige pela oração, Deus vai nos dirigir pelos seus próprios olhos. Ele vai nos conceber, nos dar uma direção diferente desse mundo. Quando Deus disse a Ló, sai de Sodoma e Gomorra, Ele está dizendo, deixa tudo.
Ló tinha lá sua casa, seus móveis, seus pertences, seus bens, para livrar sua alma, para livrar sua vida e a vida de seus filhos e de sua mulher. Ele tinha que entender que tinha que deixar aquilo tudo para ir para onde o Senhor estava enviando ele, para fora. Até que ponto somos capazes de abdicar de coisas pelo Senhor? Está tão enraizado em nós essa cultura do ter mais, conquistar mais, buscar mais, não é? Está tão enraizado esse pensamento de que a igreja se tornou esse tipo de lugar onde as pessoas, se não der certo lá fora, no trabalho, vem na igreja para buscar uma bênção. Se não der certo a aplicação que fez no banco, vem na igreja. A igreja se tornou aquilo que lá no passado era a casa do tesouro. Mas irmão, ela era a casa do tesouro. Ela foi a casa do tesouro. O templo era chamado casa do tesouro há muito tempo. Hoje, o nosso tesouro, ele é um pouco diferente. A Bíblia diz que nós temos que buscar vestes mais alvas que a neve, ouro, prata, essas coisas que são espirituais e não físicas, humanas. A riqueza que Laodiceia tem lá em Apocalipse não é a riqueza de Deus, mas a riqueza humana. E por isso ela é chamada de igreja morna. Ela não deixou de ser chamada igreja, mas ela é morna. Eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas estão fora da presença de Deus, continuam sendo chamadas igreja, mas estão fora da presença de Deus, pelo simples fato que se desvirtuaram do Senhor. Eu me lembro do rei Assuero, e segundo os medos e persas, Assuero, ninguém podia entrar na sua presença se não fosse chamado por ele. Também ninguém podia não ir se ele o chamasse. Então quando ele chamasse, tinha que ir. E se ele não chamasse, ninguém podia entrar. Imagine Deus como Assuero. Ninguém vem a mim, disse Deus, se não for pelo meu filho, se não for chamado por ele. Jesus veio nos chamar para Deus. Mas também ninguém que é chamado pode deixar de ir. Porque quando você é chamado, se você deixar de ir, a mesma condenação que havia nos medos e nos persas era a morte. Quando nós somos chamados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nós não vamos à presença dele, nós morremos espiritualmente. Quantas pessoas estão teimosamente deixando de entrar na presença de Deus quando ele chama? Quantas vezes Deus tem te chamado para orar? Quantas vezes Deus tem te chamado para ler a palavra? Quantas vezes Deus tem te chamado para a igreja? Quantas vezes Deus tem te chamado para evangelizar? Isso tudo é estar na presença dele. Quantas vezes Deus chama e você diz não? Às vezes o marido ou a esposa diz: vamos, vai ter uma vigília, vai ter ungidos da madrugada, vai ter um culto especial. Todo culto é especial, mas vai ter um culto na igreja. E você vai e diz não. Você pensa que é seu marido, que é sua esposa que está chamando, mas quem está chamando é Deus, para que você venha à presença dele. E quando você resiste e não ouve o chamado de Deus, você morre. Doutrinariamente falando, eu vejo uma doença no meio da igreja chamada Vasti. Ela foi mulher de Assuero e foi chamada à sua presença, mas ela não foi. Quem lembra disso? Pela lei ela devia estar lá,
Mas ela resolveu não ir, foi rebelde. E ele então disse: se ela não vai morrer, vou fazer um edito real, vou assinar para que ela não morra, mas ela nunca mais vai entrar na minha presença. E aí Esther entrou no reino, entrou na casa e se tornou rainha, esposa, lado a lado com Assuero, porque ela soube entrar na presença do rei. Ela entrou no momento crucial e necessário na vida dele. Havia todo um conluio contra Assuero e ela foi avisá-lo. Ela foi mostrar por onde vinha um ataque. E Assuero reconheceu o benefício que aquela mulher lhe trazia. E ele não só amou, mas ele quis ela sempre ao seu lado. Amém? Sabe, irmão, Deus, Ele olha para a igreja do século 21 assim: existem aqueles que se chamam esposa, mas já não estão mais na minha presença, porque eu chamei e não quis vir. De tanto que eu chamei, de tanto que eu exortei, de tanto que eu disciplinei para sair do pecado, para sair da maldade, e não quis vir. Eu chamei para a santidade, não quis vir. Eu chamei para lavar com a minha palavra, não quis vir. Eu chamei para ser renovado no espírito, não quis vir. Mas teimosa e rebelde, ficou em sua casa, ficou em seus próprios pensamentos, partiu de uma escolha pessoal. Sabe, hoje as pessoas são assim: se elas ouvem uma palavra que afronta, ou melhor, que confronta, elas dizem: eu vou para uma igreja que eu não seja confrontado, eu vou para uma igreja que não seja incomodado. Mas, irmão, se você leu Isaías 1, você está doente. E se você não tomar o remédio, o melhor remédio é o pior. O pior sempre é o melhor. Não tem coisa melhor do que uma bezetacil para quem está doente, não é verdade? Você está todo inflamado, toma um bezetacil, ó. Mas eu digo para você uma coisa: dói, mas cura. Tem gente que pensa na dor, mas não pensa na cura. O Evangelho traz dor. O Evangelho de Cristo traz dor. Se você não tiver dores, você não tem o Evangelho. Quando Paulo testemunha de si mesmo, ele fala das suas dores, ele fala das suas prisões, dos seus cárceres, das suas chibatadas que levou. Ele não fala coisas bonitas, ele fala de coisas tristes. Ele disse: estive entre vós fraco e doente. Ele não se coloca como santo, apóstolo Paulo, não. Ele diz: eu sou o menor de vocês, eu estive doente entre vocês, eu estive em fraqueza no meio de vocês, mas quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque ele entende que há uma dependência espiritual de Deus. Ele entende que onde ele é fraco, Deus o fortalece. Ele diz: Senhor, eu estou doente. Senhor, eu estou carnalmente doente. Senhor, eu estou fisicamente doente, mas a tua graça me basta. A tua graça me basta. Então, diga comigo: o pecado, além de empecilho para a minha bênção, ele é uma triste cicatriz no meu coração, no meu caráter. Sabe, quando você passa pelo pecado, sempre vai ficar uma cicatriz. Quando você passa pelo mundo, nunca pense, vão ficar cicatrizes. Sabe, quando você está orando e você pensa no que já viveu, você chora, porque são cicatrizes na alma. O pecado, ele gera essas cicatrizes, mas essas cicatrizes causam dentro de nós uma disciplina da parte de Deus. Eu sou disciplinado quando eu olho para as cicatrizes, quando eu vejo cada chibatada que levei por causa do Evangelho de Cristo.
Quando eu vejo cada vez que fui açoitado, cada vez que eu fui, sabe, traído, enganado, cada vez que as pessoas falaram mal de mim por causa desse evangelho que eu prego, cada uma dessas vezes elas se tornaram cicatrizes da minha alma. Você pode dizer, esse pastor é um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus, mas posso te dizer, sou um miserável pecador que necessito da graça do Senhor Jesus. Olho para o meu ser, olho para dentro de mim e digo, essas cicatrizes me mostram que eu estou disciplinado. Eu precisei sofrê-las para lembrar de quem eu sou e do que eu devo me tornar. Então quando eu pego, dói. Quando eu pego, dói. Quando eu pego, dói. Mas sabe, essas dores me lembram de Jesus, me lembram do sacrifício, me lembram de que Ele foi até a cruz por mim. Não há como você servir a Deus sem uma disciplina do Senhor. Amém? Feche os olhos. Diga, Deus, me guia agora pela Tua voz, pelo Teu Espírito, de maneira íntima, que os meus olhos vejam. Senhor, eu quero ouvir o Teu conselho. Eu sei, Pai, que o Senhor vai me guiar em toda a verdade, e eu tenho que aceitar a Tua direção. Eu tenho que entregar a minha vida nos Teus caminhos. Eu tenho que pedir a Tua direção, porque eu não sei como ir para o Teu reino. Diga, Senhor, eu não sei o caminho. O Senhor disse, eu sou o caminho, mas eu preciso Te conhecer, Senhor. Eu preciso conhecer pelo Espírito Santo, pela palavra. Eu preciso Te conhecer. Diga, Senhor, tem compaixão de mim. Eu Te busco hoje com sinceridade, porque até a minha morte eu quero viver na Tua presença. Deus está falando com você agora, irmão. Deus está falando com você agora. Você está sentado agora e Ele está ao teu lado. Ele está bem ao teu lado agora. Você precisa apenas abrir seu coração. Você precisa apenas dizer, Senhor, eu quero. E Ele vai entrar dentro do teu coração. Ele vai libertar você. Ele vai tirar você da iniquidade que você está vivendo. O salmista Davi, ele disse, Senhor, eu não suporto mais viver no pecado. Sabe, irmão, sabe por que Deus se retirou da tua vida? Sabe por quê? Ele se retirou porque Ele é direito, porque Ele é justo, porque Ele não coabita com o pecado, nem com a transgressão do homem. Ele não habita com aqueles que mentem e enganam. Ele não habita com aqueles que proferem a mentira, com aqueles que proferem em seu coração palavras de falsidade, que querem deturpar a palavra de Deus a favor de si mesmos. Hoje, o Senhor está propondo a você algo diferente. Sabe qual é o caminho para a tua salvação? É olhar para Jesus.
Olhar para Jesus te leva a uma experiência de salvação. Olhar para Jesus vai te conduzir a uma experiência de humilhação e de uma integridade moral tremenda. Olhar para Jesus vai transformar o teu interior. Sabe, as pessoas dizem que viver com Jesus é ser transformado no exterior. Não. Olhar para Jesus transforma o interior do homem. Olhar para Jesus vai iluminar a tua alma e vai separar você do mundo. Vai te dar firmeza para resistir o diabo. Se você olhar para Jesus, você vai se conduzir à purificação de todas as tuas impurezas. Olhe para Jesus agora, e Ele vai te conduzir ao caminho da purificação. Você vai sentir alegria verdadeira e não a alegria do mundo. Sabe, olhar para Jesus talvez seja uma tarefa um pouco difícil. Existem tantas coisas e tantos lugares para onde você quer olhar. Existem tantos chamamentos de tantos lugares, de tantas pessoas, de tantos amigos. Há uns que te chamam para as drogas, para as bebidas, para as fornicações, para o adultério. Há um chamado geral em todas as partes, um canglor pela tua alma, há uma luta. Sabe, Satanás resolveu bater de frente e lutar por você. Ele quer você de volta no mundo. Ele quer que você volte para o mundo. Ele está pagando tudo. Ele está botando tudo na tua frente. Ele está botando o pó, a cocaína, a pedra, o haxixe. Ele está colocando a maconha. Ele está colocando a cerveja, o uísque, as mulheres. Está tudo facinho, facinho. Você, mulher desiludida, ele está colocando um homem, um rapaz cheiroso, bonito, com um carro do ano. Satanás está jogando pesado para resgatar a tua alma para o inferno. Mas se você olhar para Jesus, o passado vai ficar para trás. Se você olhar para o alto, você vai ver aquele que está vivo e reina eternamente. Lá em Hebreus 12, nós temos uma visão tremenda. Portanto, versículo 1, também nós, considerando, aleluia, acharam? Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha. Sabe, irmão? Se desembarace, irmão. Se desembarace. Tem cordas amarrando você, tem grilhões. Se desembarace disso. Essas amizades são falsas. Essas oportunidades são falsas. Essas alegrias são falsas. Tudo isso é falsidade. Desembaracemo-nos. Desembaracemo-nos. De tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Quantos creem assim? Você está disposto a correr essa corrida, irmão? Mesmo quando tem embaraços, mesmo quando tem correntes contrárias. Às vezes, eu não sei se você já teve numa situação de andar no rio
e a correnteza te puxar para trás, e você caminhar dentro daquele rio com a correnteza te puxando para trás. Se você caminhar e forçar, você vai enfrentar o rio. E se você empreender uma força maior do que a das águas, você vai avançar. Se você fizer isso todos os dias, você no primeiro dia vai se sentir pesado, no segundo também, no terceiro também. Mas um dia, em vez de pesado, você vai se sentir forte, porque você venceu as águas. Há um texto lá em Cantares, eu não sei se é 7:8 ou é 8:7, que diz: as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Você não pode deixar de caminhar e confrontar as águas do pecado. Pode ser que seja difícil, mas toda a força que você empreender vai fortalecer as suas pernas. E quando você correr, você vai correr muito mais rápido, porque você pegou a força de quem enfrenta as correntezas. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou também a oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Jesus passou vergonha por nossa causa. Escute isso. Jesus foi envergonhado por nossa causa. Mas eu conheço muitas pessoas que querem vir a Cristo para serem exaltados, que buscam a sua honra, a sua glória, enquanto que Jesus foi envergonhado. A Bíblia diz que nenhum servo pode ser maior do que o seu Senhor. A igreja do século 21 quer ser honrada. A igreja do século 21 quer estar por cima e não por baixo. A igreja do século 21, ela imagina glória na terra. Mas tudo que Jesus teve nessa terra foi vergonha e dor. Algum de nós pode ser maior do que Ele, irmãos? Algum de nós pode ser maior do que Jesus Cristo? Então onde está a glória que você busca? Se você não imaginar um Jesus crucificado, talvez essa glória pudesse existir. Mas imagine um Jesus humilhado e crucificado e diga: não, eu posso viver melhor do que Ele. Eu posso ser mais que Jesus Cristo. Eu posso fazer muito mais do que Jesus Cristo. Há homens hoje que pensam assim. Em sua história, John Lennon, um dos integrantes dos Beatles, ele disse: nós Beatles somos maiores que Jesus Cristo. Ele declarou isso em uma entrevista, e 2 dias depois, eu não sei quantos dias, um dos seus seguidores atirou na sua cabeça por trás. O Titanic, um navio que ninguém afundava, segundo o seu criador, ao ser festejado por toda a sociedade da época, na sua inauguração, quebraram uma garrafa de champanhe, e o seu criador, o engenheiro que criou aquele navio, ele declarou em uma entrevista: esse nem Deus afunda. Em sua primeira jornada ele afundou. A história conta de uns garotos que iam para uma festa, e a mãe disse para a filha: filha, vai com Deus.
A filha disse: só se ele for no porta-malas, porque aqui está cheio. E no caminho o carro bateu, e a única parte que sobrou do carro foi o porta-malas. Será que você é maior do que ele? Importa que você aprenda o que é chegar até ele. Se humilhar, orar, buscar a face e se converter. Quem quer se humilhar diante de Deus hoje? A Bíblia diz: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. Eu quero que você que diz: olha, missionário, eu preciso desse evangelho que não me traz a esperança da glória na terra, mas da esperança da glória eterna. É diferente, né? Essa esperança da glória eterna é a única coisa que eu posso hoje te garantir, porque a Bíblia diz: quem vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Talvez você esteja frio, afastado de Deus, e a Bíblia diz para você que você precisa voltar hoje. Eu quero que você leia o último texto dessa noite, o texto áureo de minhas últimas 10 pregações. Leia comigo, 2 Pedro. Aonde eu prego, eu tenho lido esse texto. Capítulo 2, versículo 10. Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída, atrevidos e arrogantes, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas que, à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural. Se você vive apenas pelo instinto natural, você é irracional, irmão. O instinto natural é o desejo da carne. Sabe por que você não se livra da droga? Porque você vive o instinto natural. É como um animal. A Bíblia diz: vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas. Serão corrompidas por sua própria corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância. Malditos! Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são como fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Pois proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem reduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Prometem-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro. Quem entende isso, levanta a mão. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça,
do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Essa revelação pode ser para você ou não. Se você se humilhar, ela é sua. Se você se abaixar bem muito, você vai alcançar essa revelação. Se você se ajoelhar diante do Senhor essa noite e chorar e se humilhar, você vai alcançar essa revelação. Mas não, você pode simplesmente ficar aí no seu trono azul aí. Essa cadeira é um trono para você. E guardar na sua mão o cetro da injustiça, da impiedade. Segurar na sua mão a indolência. E dizer para todo mundo que sabe que você é um desviado, frio, que você continua aparentemente bem, quando na verdade você está nas trevas. Pastor, é por isso que eu não gosto de vir aqui, porque eu sinto que há uma acusação para mim. Quero te dizer uma coisa, não há só uma não, são várias. E a Bíblia diz que você vai ser julgado pela palavra, essa que eu prego. E é melhor você ouvir desse homenzinho aqui, ó, desprezado entre os homens, o menor de todos nessa casa, homem de dores como Jesus, homem castigado pela cruz, porque prega o que ele manda e não o que quer, do que você ouvir a voz do Altíssimo. Porque no dia do juízo do Senhor não haverá misericórdia, mas haverá juízo. Ele vai apenas condenar para a eternidade aqueles que não se dobraram à palavra da salvação. Quem quer ser salvo verdadeiramente? Então você tem a oportunidade de se arrepender agora. Vem aqui na frente. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.